Olá, eu sou Vivian e hoje estou aqui para dividir com você a minha experiência com a ferramenta ressonância harmônica. Não sou autorizada pelo professor Hélio para estar falando sobre a ferramenta e nem sobre o trabalho dele, né? Não estou falando em nome do professor Hélio. Estou apenas compartilhando a minha experiência com a ferramenta. Exatamente faz 1 ano e 2 meses, 3 meses que eu uso a ferramenta. Mas, apesar de eu já ter, desde o começo, decidido gravar esse vídeo, né, há 1 ano atrás, acredito que a hora só foi ser agora mesmo, sabe? Porque, tipo, sempre tinha alguma coisa que eu não conseguia gravar e tal. Talvez só agora estou pronta mesmo para gravar. E falar mais sobre, né? Porque comigo aconteceu assim. A ressonância chegou num momento da minha vida que eu estava despertando da Matrix. Eu já era uma pessoa espiritualizada, eu já era empática, eu já trabalhava, pensava que trabalhava para o todo, né? Porque eu trabalhava dentro da espiritualidade, dentro de religião, então eu acreditava que eu já estava fazendo a minha parte com Deus, né? E eu era infeliz, completamente infeliz. E essa infelicidade, ela aparecia no externo. Ela aparecia no externo. Porque o externo nada mais é que projeção do que você é realmente, né? Não tem como mentir. E quando eu conheci a PNL do professor Hélio Couto, não foi ninguém que me apresentou, né? Foi algo maior, sutil, invisível, que eu cheguei até a PNL dele pelo YouTube. E aí eu fui conhecendo, e quando eu fui assistir as palestras, o caminho das palestras, o que o professor Hélio falava não fazia sentido para mim, porém eu queria continuar assistindo. Algo me dizia, continua. Mas não fazia sentido o que ele dizia. E como deve acontecer com você que está aqui assistindo o depoimento, eu ficava procurando depoimentos sobre a tal ferramenta que traria casa, carro e apartamento para mim, né? Ia me tirar daquele caos financeiro, emocional que eu vivia. Então, os depoimentos me ajudaram bastante, tá, gente? Me ajudaram bastante, por isso que eu tô gravando esse depoimento aqui. Foi muito importante para minha decisão. E tudo que o professor Hélio falava não fazia sentido. Não fazia sentido, como se eu estivesse ouvindo em russo. Naquela época, eu morava nessa casa, que é um quarto e uma cozinha minúscula, uma caixa de fósforo, porém totalmente embolorada. Ela não tinha janela, tinha só a janela da cozinha. Ela era extremamente úmido, porque aqui no Paraná é muito úmido. Ela não tem, né? Porque ela existe, a mínima dignidade para uma pessoa morar. Não tem. E como eu estava passando por um momento muito difícil em ter que manter o meu filho em São Paulo para ele estudar e eu aqui, era tudo que eu achava que eu conseguiria pagar, porque eu não conseguia nem pagar essa casa, tá? Nem essa casa eu conseguia pagar. Daí com a PNL, com a quântica, né? Ali que eu comecei daí ter que estudar, foi vindo para mim, né? Foi vindo para mim, que deve acontecer com vocês, assistir vídeos de pessoas que falam mais simplificado, e aí eu fui tornando o meu campo, né? Eletromagnético mais elevado para entender, compreender aquilo que o professor dizia. Hoje eu tenho essa compreensão que eu precisei ser aprimorada para poder entender o caminho das palestras, porque eu não entendia nada do que ele falava, não fazia sentido. Mas eu queria fazer a tal da ressonância, mas como eu ia fazer um negócio se eu nem sabia o que queria dizer alguma coisa? Então,
eu comecei ali a estudar o caminho das palestras, ver os depoimentos, comecei a ter sonhos que eu não sonhava. Eu estava numa depressão, tomando medicação para acordar, manter acordada, medicação para dormir, que eu não dormia. Muito chás, porque só o remédio também não fazia eu dormir, era um caos a minha vida, era muita tristeza, era muita frustração, era muito tudo. E eu já sabia, porque desde muito nova eu aprendi, que eu era 100% responsável pela minha vida. Então eu não conseguia nem reclamar para ninguém o que estava acontecendo comigo. Então eu sabia que só eu poderia sair dali. E foi o que aconteceu, né? Com as palestras ali no YouTube, no celular, porque eu não tinha note. Eu fui assistindo, fui compreendendo, vendo os depoimentos, tomei coragem de pedir a ressonância. E nesse meio tempo, só no fato de eu pedir, eu decidi, só com as palestras a minha vida já começou a mudar. Eu já mudei de casa, eu já fui para uma casa salubre, né? Já tinha salubridade em minha casa, já morava num lugar melhor. Gente, eu tô contando isso, esse relato de tudo isso que eu tô te contando tem 2 anos, porque eu demorei para terminar de assistir o Caminho das Palestras. Eu procrastinei muito. Então, nesses 2 anos foi assim que aconteceu, tá? E aí, quando eu cheguei na ressonância, que eu pedi tem 1 ano. E aí, quando eu pedi a ressonância, veio a limpeza. Veio a limpeza. Tudo aquilo que eu tinha conquistado em 6 meses, 5 meses, né? Com as palestras e tudo, eu perdi com muita facilidade. Num piscar de olhos. Porque eu me vi desempregada, tendo que pagar um aluguel o dobro do que eu não conseguia pagar lá atrás, como que eu ia pagar ali, né? E eu entrei no desespero, gente, no desespero. Hoje eu sei exatamente porque eu perdi tudo ali. Eu sei, porque eu estava com uma ferramenta muito poderosa, que é a ressonância, né? Então, os meus sentimentos, eles eram potencializados, muito potencializados. E o que eu sentia era apenas desespero. Eu não sabia cuidar da minha vibração. Eu não conseguia me acalmar, eu não conseguia centrar, eu não era centrada. Então a ressonância ela veio mostrar quem eu era, fazer uma limpeza, me tornar uma pessoa melhor, porque eu precisava sair daquele caos maior ainda que eu consegui criar. Culpa da ressonância nem um pouco. Ela simplesmente me virou do avesso. Ela só mostrou para mim quem eu era, como eu reagia às situações, tá? Claro, isso me trouxe mais dor, porque eu perdi minha cachorrinha, perdi meu filho, perdi meu sonho, perdi os meus móveis, porque meu filho daí teve que voltar para São Paulo, perdi todas as coisas e começou um caminho de dor aí, que não durou 2 meses também, mas foi profundo, intenso, porque eu era muito intensa. Sou muito intensa, mas naquela época eu era muito intensa por negativo, por desespero. E as pessoas, porque eu também sou muito transparente, sabiam que eu estava fazendo a ressonância. E ninguém fazia dos meus amigos. Então eles falavam assim, porque você não para de fazer esse negócio. Eu falava, não, eu tenho certeza que eu tô só na limpeza, né? Que é só uma catarse. Tinha certeza disso. Ela era dolorido? Era, mas eu sabia que eu já estava me tornando uma pessoa melhor. Porque eu, apesar de tudo, eu parei de tomar os remédios, né? Que desde fazia 15 anos que eu estava sendo medicada, eu não tinha mais vontade de me matar, eu não tinha mais vontade de me suicidar, isso não passava pela minha cabeça, apesar de todo o sofrimento, eu não pensava em me matar, que era uma coisa que desde criança, eu pensava desde criança me matar, porque a minha vida era muito triste, eu pensava que a minha vida era muito triste, que a vida não tinha sentido, para que existir, essas coisas todas, desde muito novinha eu tinha esses questionamentos, e quando eu estava passando por tudo isso, eu tinha uma força que eu não conhecia. Então, para mim,
como eu tinha estudado mesmo, aquilo era normal, tá? E nem todo mundo passa por isso. Nem todo mundo passa por isso. Então, ou seja, gente, o que estava acontecendo fisicamente ao meu redor não me causava dor. O que me causava dor, na verdade, não era dor. O que eu tinha desespero, mas eu já não tinha mais dor emocional. E isso para mim já era um ganho com a ferramenta, então eu ia continuar. E eu estava muito centrada, eu conhecia, eu estudava cada vez mais as palestras. Foi então que chegou um determinado momento, eu comecei a subir novamente, né? Arrumei um emprego digno, fui morar com a minha madrinha, meu filho veio morar comigo novamente. Fiquei 4 meses morando com ela apenas, e eu tinha um sonho há 3 anos, precisamente hoje faz 3 anos, agora essa época faz 3 anos, que foi construído um condomínio que eu gostaria muito de morar, né? E porque meu amigo morava lá, eu conhecia toda a estrutura do condomínio, eu achava maravilhosa, né? E eu fazia diárias, às vezes, nos apartamentos lá, faxina. E nessas faxinas eu conheci as plantas dos apartamentos. Então, quando eu fazia as minhas mentalizações, as minhas projeções, os meus sonhos, eu tinha um projeto de um apartamento lá, de preferência daquelas plantas. Mas podia ser assim, alugado, né? Porém, assim, diante da minha situação, isso ia demorar uns 5 anos, 10 anos, porque eu não conseguia pagar a metade daquele aluguel, né? Não conseguia pagar a metade do aluguel do que eu tinha perdido há um ano atrás. Há um tempo atrás. É um ano atrás. Então, tipo assim, como que eu ia pagar um aluguel mais caro ainda? O dobro ou o triplo, né? Impossível. Em questão de 4 meses, esse apartamento se materializou, apareceu, o dinheiro se manifestou. Em 4 meses, eu me mudei para esse lugar com meu filho, realizei um sonho, exatamente da forma que eu queria. A planta que eu queria, a forma que eu queria, tudo da forma que eu queria, assim. Aí vocês vão se perguntar, mas você não comprou seu apartamento ou então você está falando da parte material? Eu estou falando da parte material porque foi pela parte material que eu fui chamada, que me chamou a atenção, sabe? Mas eu tive tanto ganho, gente, mas tanto ganhos com a ferramenta, que ter um apartamento se tornou pequeno, porque eu me transformei numa outra pessoa. Eu me tornei numa pessoa feliz, porque eu era uma pessoa alegre. Então eu tinha momentos de felicidades e eu era alegre. Eu levava alegria às pessoas. Eu era aquele palhaço que sorri, mas ele sempre tinha uma lágrima, porque eu tinha muita dor, muita tristeza, eu tinha muita coisa para me curar. E a ferramenta curou. Então a limpeza foi necessária. Foi da forma material? Foi. Mas com certeza o ganho foi espiritual, emocional, enorme, assim. Eu sou outra pessoa. Eu não gostava de gatos, uma vida toda eu amo gatos. Eu vejo Deus nas plantas. Quando eu tô com um problema hoje, quando aparece um desafio, né? Que as pessoas chamam de problema, como aconteceu ontem, ao invés de eu me desesperar e ligar para todo mundo, eu sento na praça ou no lago que tem aqui no meu condomínio e foco a minha atenção em algo belo, em algo belo, em algo que eu veja Deus, em algo que eleve a minha vibração. Eu foco a minha atenção no que realmente é importante, no belo, no bom. No mesmo dia, as minhas questões estão resolvidas. E como eu aprendi isso?
Como eu aprendi isso? Quem me trouxe isso? A ferramenta. Quem me trouxe isso? Quem me tornou esse ser melhor? Que não se desespera diante de nenhuma questão. Quem me traz insights de cura todos os dias foi a ferramenta. Eu ainda a utilizo. O meu filho a utiliza há 2 anos, se tornou um outro menino também. Não é a mesma pessoa também, já é outra pessoa. Ela mexe com a nossa personalidade? Eu acredito que ela nos torna quem a gente nasceu para ser, né? Porque a gente a vida inteira foi moldada dentro da caixa e projeções das outras pessoas. E aí, quando você descobre que simplesmente ser quem você é o melhor que você pode ser, acaba toda a tristeza, porque você não tem que agradar mais ninguém, você só tem que ser você e ser o melhor que você consegue ser cada dia. Meus gostos alimentares mudaram. Hoje eu como muita verdura, muita fruta. Estudo bastante o vegetarianismo. Tem época que eu não como carne mesmo, fico ali por uma soja e tal, mas não sou vegetariana ainda. E sou mais empática. Eu sou feliz, eu não estou feliz. Hoje não é um estado não é um momento, tá? A felicidade hoje pra mim é ser independente do dia, independente dos motivos. Os meus sonhos hoje são grandiosos para quem nem sonhava, né? E o maior ganho é a paz de espírito que eu encontrei. E assim, o que aconteceu com as minhas amizades? Se transformaram, feito uma reciclagem. Pessoas totalmente diferentes eu atraio hoje. Outro nível de pessoas. Músicas são outras que eu escuto. A gente se torna uma outra pessoa, porque você fica muito próximo da sua divindade. Ler, eu sempre gostei de ler coisas edificantes e tal, né? Que fizesse pensar, mas sempre fui uma buscadora. Mas hoje em dia, o que mais me chama a atenção, assim, é gostar de ficar sozinha, gostar de ficar no meu apartamento, só eu e meu filho. Eu buscava muito fora, muitas pessoas, muita música, muita festa, porque eu sozinha, eu tinha que ficar com a minha dor e isso era difícil.